Uma menina muito pobre entra em uma padaria e pede a um milionário se pode trocar seu colar por um pão, pois seu irmão bebê está com fome e chorando. O milionário fica completamente em choque ao reconhecer aquele colar. Era o mesmo que, de alguém do seu passado. Assista até o final para entender essa linda história. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. O aroma de pão fresco preenchia o ambiente da padaria Doce Amanhecer, enquanto Ricardo Mendes ajeitava sua gravata italiana de seda, um gesto automático após tantos anos no mundo corporativo. Seus sapatos italianos refletiam a luz suave do estabelecimento, enquanto ele aguardava seu pedido diário, um croissant simples e um café expresso sem açúcar. Era sua pequena indulgência, seu momento de paz antes de mergulhar no caos do mercado financeiro. A padaria ficava propositalmente distante do centro financeiro de São Paulo. Ali, naquele cantinho do bairro do Sumaré, Ricardo podia escapar das intermináveis reuniões, telefonemas e decisões que comandavam sua vida como CEO de uma das maiores corretoras do país. Aos 45 anos, havia construído um império, mas algo sempre lhe faltava. Algo que nem seus 3 bilhões de reais em patrimônio conseguiam preencher. Naquela manhã de outono, enquanto observava distraidamente as pessoas passando pela vitrine, seus pensamentos foram interrompidos por um movimento incomum. Uma garotinha, que não devia ter mais que 10 anos, entrou timidamente na padaria. Suas roupas simples e surradas contrastavam com o ambiente refinado do estabelecimento. Seus cabelos castanhos estavam presos em uma trança mal feita, e seus olhos, grandes e escuros, carregavam uma mistura de medo e determinação. A menina se aproximou do balcão, segurando algo em suas pequenas mãos. Ricardo notou que ela tremia levemente, talvez de frio, talvez de nervoso. Ela olhou ao redor como se procurasse alguém que pudesse ajudá-la, até que seus olhos encontraram os dele. Por um momento, Ricardo sentiu algo estranho, uma conexão inexplicável. "Moço", ela disse, sua voz mal passando de um sussurro, "eu posso trocar isso por um pedaço de pão?" Em suas mãos, ela segurava um colar com um pingente em forma de sol. A peça, embora antiga, tinha algo familiar que Ricardo não conseguia identificar imediatamente. A atendente atrás do balcão olhou para a menina com uma mistura de pena e desconforto, mas antes que pudesse responder, a garota continuou. "Meu irmãozinho está com muita fome. Ele não para de chorar. Por favor, esse colar era da minha mãe. É a única coisa que tenho dela, mas..." Sua voz falhou e uma lágrima escorreu por seu rosto. Ricardo sentiu algo se mexer dentro dele. Anos de negociações duras e decisões puramente racionais haviam construído uma muralha ao redor de seu coração. Mas algo naquela cena, naquela criança, começava a fazer rachaduras em sua armadura emocional. Se aproximando da menina, ele se abaixou para ficar na altura dela. De perto pôde ver melhor o colar. Um trabalho artesanal delicado, com um sol gravado na pedra central. Seus olhos se arregalaram ao reconhecer o design único. Era impossível, pensou ele, mas aquele colar era idêntico ao que sua mãe havia dado para uma família em sua cidade natal há tantos anos. "Qual é o seu nome?", perguntou ele, tentando manter a voz firme, apesar da emoção que começava a dominá-lo. "Sofia", respondeu ela, apertando o colar contra o peito. "E meu irmãozinho se chama Lucas. Ele tem só 2 anos. Seus olhos se encheram de lágrimas novamente. "A gente não tem mais ninguém, só um ao outro." Ricardo levantou-se e, virando-se para a atendente, disse: "Por favor, prepare uma cesta, com pães, bolos, leite e tudo o que tiver de mais nutritivo." Voltando-se para Sofia, continuou: "Guarde esse colar, ele é importante demais para ser trocado por comida." A menina olhou para ele com uma mistura de surpresa e desconfiança. Anos nas ruas haviam ensinado a ela que bondade raramente vinha sem um preço. "Mas, por quê?", perguntou ela, sua voz tremendo. "Porque às vezes", respondeu Ricardo, sentindo uma emoção que há muito não experimentava. "A vida nos coloca exatamente onde precisamos estar.
Ele olhou novamente para o colar, sabendo que aquele encontro não era mera coincidência. Era o início de algo muito maior, algo que mudaria não apenas a vida daquela pequena menina e seu irmão, mas também a sua própria existência de maneiras que ele ainda não podia imaginar. Enquanto a atendente preparava a cesta com alimentos, Ricardo não conseguia desviar os olhos do colar que Sofia segurava com tanto cuidado. As memórias de sua infância em Ribeirão Preto vieram à tona. Lembranças que ele havia guardado no fundo de sua mente por décadas. Sua mãe, Maria Helena, sempre dizia que aquele colar era especial, feito por artesãos locais, com uma pedra única encontrada na região. Sofia, disse, ele tentando manter a voz calma apesar da agitação interior. Você pode me contar mais sobre esse colar? Como ele chegou até você? A menina hesitou por um momento, seus dedos acariciando suavemente o pingente em forma de sol. Minha mãe me deu antes de ir embora. Ela disse que era um presente de uma senhora muito bondosa, que ajudou nossa família quando morávamos em Ribeirão Preto. Seus olhos se encheram de lágrimas novamente. Ela sempre dizia que o sol no colar significava que dias melhores viriam, não importa quanto tempo demorasse. Ricardo sentiu seu coração acelerar. A coincidência era grande demais para ser ignorada. Sua mãe, Maria Helena, havia dado um colar idêntico para uma jovem família necessitada em Ribeirão Preto, pouco antes de sua partida. Era uma das últimas lembranças que tinha dela. A atendente voltou com uma cesta transbordando de pães frescos, bolos, frutas e leite. Sofia olhou para tudo aquilo com os olhos arregalados, como se não pudesse acreditar. Isso é tudo pra gente? Perguntou ela, sua voz mal passando de um sussurro. Sim, respondeu Ricardo. E tem mais uma coisa. Eu gostaria de conhecer seu irmãozinho, Lucas. Onde ele está? Sofia mordeu o lábio claramente em conflito. Anos vivendo nas ruas a haviam ensinado a ser cautelosa com estranhos, mesmo os que pareciam bondosos. Ele está escondido num terreno aqui perto. Eu o deixei dormindo, mas ele deve estar acordando agora. Ela abraçou a cesta contra o peito. Preciso levar isso para ele. Ricardo pegou sua carteira e entregou um cartão para Sofia. Este é meu cartão. Tem meu telefone e endereço. Se você precisar de qualquer coisa, pode me procurar. Ele hesitou por um momento antes de continuar. Sofia, eu sei que pode parecer estranho, mas acredito que nosso encontro não foi por acaso. Esse colar, ele tem uma história que se conecta com a minha. A menina olhou para o cartão com curiosidade. Você conhecia minha mãe? Não diretamente, respondeu Ricardo, mas acredito que conheço a história desse colar. Minha mãe, há muitos anos, deu um colar exatamente igual a esse para uma família em Ribeirão Preto. Era um símbolo de esperança, de que dias melhores viriam. Os olhos de Sofia se arregalaram com o reconhecimento. A senhora do colar, sussurrou ela. Minha mãe falava dela. Disse que ela era como um anjo que apareceu quando mais precisávamos. Ricardo sentiu uma emoção profunda ao ouvir aquelas palavras. Sua mãe sempre teve um coração enorme, sempre ajudando os outros, mesmo quando eles próprios não tinham muito. Era uma das muitas lições que ele havia esquecido ao longo dos anos, enterradas sob planilhas, relatórios e reuniões intermináveis. Sofia, disse ele, sua voz suave mas firme, eu quero ajudar você e seu irmão, não apenas com comida, mas com tudo que vocês precisarem. Sei que não me conhece e tem todo o direito de não confiar em mim, mas algo me diz que nosso encontro hoje não foi coincidência. A menina olhou para o colar em suas mãos, depois para o cartão e finalmente para Ricardo. Em seus olhos havia uma mistura de esperança e medo. Eu preciso pensar, disse ela finalmente. Preciso cuidar do Lucas primeiro. Ricardo assentiu, compreendendo a hesitação dela. Claro, leve a comida para seu irmão, mas por favor, me prometa uma coisa. Se precisar de ajuda, use o cartão. Ligue para mim a qualquer hora. Enquanto via Sofia sair apressadamente da padaria com a cesta de alimentos, Ricardo sentiu algo despertar dentro dele. Um propósito que há muito estava adormecido. Aquele encontro estava prestes a mudar sua vida de maneiras que ele ainda não podia imaginar. E pela primeira vez em anos,
Ele sentiu que talvez existisse algo mais importante que seus bilhões. A chance de fazer a diferença na vida de alguém. Ricardo mal conseguiu se concentrar durante o resto do dia. As reuniões importantes em sua empresa pareciam distantes enquanto sua mente voltava constantemente para Sofia e seu irmãozinho Lucas. O colar com o pingente de sol não saía de seus pensamentos. Aquele símbolo que sua mãe havia transformado em esperança para uma família necessitada tantos anos atrás. No final da tarde, após dispensar sua última reunião, ele chamou Alberto, seu assistente pessoal e pessoa de maior confiança há mais de 2 décadas. Preciso que você contrate os melhores investigadores particulares da cidade, discretamente. Ricardo explicou a situação, descrevendo Sofia e mencionando a região da padaria. Senhor, Alberto respondeu, ajustando seus óculos de armação dourada. Tem certeza disso? O senhor sempre foi tão cauteloso com seus investimentos pessoais. Havia uma nota de preocupação em sua voz que não passou despercebida por Ricardo. Desta vez é diferente, Alberto. Ricardo se levantou e caminhou até a janela de seu escritório no 4º andar. A cidade de São Paulo se estendia à sua frente, uma selva de concreto onde 2 crianças lutavam para sobreviver. Aquele colar é exatamente igual ao que minha mãe deu para uma família antes de partir. Não pode ser coincidência. Alberto conhecia bem a história da mãe de Ricardo. Maria Helena havia sido uma mulher extraordinária, que sempre acreditou que riqueza sem propósito era vazia. Sua partida precoce havia transformado o filho em um homem focado apenas em multiplicar sua fortuna, como se o sucesso financeiro pudesse preencher o vazio que ela deixou. Nas horas seguintes, uma equipe de investigadores começou a vasculhar discretamente a região. Ricardo forneceu todos os detalhes que conseguiu reunir, a descrição das crianças, a história do colar, qualquer informação que pudesse ajudar a encontrá-las. Ele sabia que as ruas de São Paulo podiam ser perigosas, especialmente para 2 crianças sozinhas. Enquanto aguardava notícias, Ricardo se pegou fazendo algo que não fazia há anos, remexendo em velhas fotografias de família. Em uma caixa antiga, guardada no fundo de seu closet, encontrou uma foto amarelada de sua mãe segurando um colar idêntico ao de Sofia. A imagem havia sido tirada em Ribeirão Preto, pouco antes dela presentear a joia a uma jovem mãe necessitada. A gente nunca sabe quando um pequeno gesto pode mudar a vida de alguém, Maria Helena costumava dizer. Ricardo sempre considerou essa filosofia bonita, mas impraticável no mundo dos negócios. Agora, pela primeira vez em muito tempo, ele começava a questionar suas próprias convicções. Na manhã seguinte, Ricardo retornou à padaria, esperando que Sofia aparecesse novamente. As horas passaram lentamente enquanto ele alternava entre atender chamadas de trabalho em seu celular e observar ansiosamente a porta. Por volta do meio-dia, quando já estava prestes a desistir, seu telefone tocou. Era um dos investigadores. Senhor Mendes, encontramos as crianças, disse a voz do outro lado da linha. Elas estão em um terreno abandonado na Rua das Acácias, a cerca de 5 quarteirões da padaria. A situação não é boa, senhor. Ricardo sentiu seu coração apertar. Como assim? O menino está com febre alta, senhor. A menina está tentando cuidar dele com os poucos recursos que tem, mas eles precisam de ajuda médica urgente. Sem pensar 2 vezes, Ricardo pegou seu casaco e saiu apressadamente da padaria. Mande a localização exata. Estou indo para lá. Já agora. Ele fez uma pausa, lembrando-se de algo importante. E providencie uma ambulância particular. Mas mantenha distância até eu chegar. Não quero assustá-los. Enquanto dirigia seu Porsche pelas ruas do bairro, Ricardo refletia sobre como sua vida havia mudado em menos de 24 horas. Há apenas um dia, sua maior preocupação era a flutuação do mercado financeiro. Agora tudo o que importava era chegar até aquelas 2 crianças a tempo. Ao estacionar próximo ao terreno indicado, Ricardo pôde ver uma pequena estrutura improvisada com papelões e lonas velhas. Seu coração apertou ao pensar em 2 crianças, vivendo naquelas condições. Aproximou-se cautelosamente, não querendo assustá-las. Sofia,
chamou ele suavemente, parando a alguns metros da estrutura. Sofia, sou eu, Ricardo da padaria. Vim ajudar você e o Lucas. Por um momento houve apenas silêncio. Então, uma pequena figura emergiu da estrutura improvisada. Sofia parecia ainda mais frágil do que no dia anterior, com olheiras profundas e roupas sujas. Seus olhos, no entanto, mantinham aquela mesma mistura de medo e determinação. Como você nos encontrou? Perguntou ela, sua voz tremendo levemente. Ricardo deu um passo à frente, mantendo as mãos onde ela podia vê-las. Eu estava preocupado com vocês. Sofia, eu sei que não me conhece, mas prometo que estou aqui para ajudar. O Lucas está doente. Não está. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto da menina. Ele está muito quente. Eu não sei mais o que fazer. Sua voz falhou, e pela primeira vez desde que a conheceu, Ricardo viu a força dela começar a fraquejar. Por favor, ajude meu irmãozinho. O hospital particular mais prestigioso de São Paulo nunca havia recebido pacientes como Sofia e Lucas. As enfermeiras trocavam olhares curiosos, enquanto Ricardo Mendes, conhecido por sua frieza nos negócios, caminhava ansiosamente pelo corredor da ala pediátrica. Lucas estava sendo atendido pelos melhores médicos, enquanto Sofia, depois de muito insistir, finalmente aceitou ser examinada também. Senhor Mendes, chamou o Dr. Paulo, diretor do hospital e amigo pessoal de Ricardo. Podemos conversar? Seu tom profissional mal disfarçava a preocupação em sua voz. Em seu escritório elegantemente decorado, o médico explicou a situação. Lucas está com pneumonia, mas começamos o tratamento a tempo. Ele ficará bem. Ricardo soltou um suspiro de alívio, mas o médico continuou. No entanto, tanto ele quanto Sofia apresentam sinais de desnutrição e outros problemas decorrentes da vida nas ruas. Eles precisarão de cuidados contínuos. Ricardo assentiu, sua mente já formulando planos. Faça o que for necessário, Paulo. Custos não são problema. Ricardo, o médico hesitou. Não é só uma questão médica. Essas crianças precisam de um lar, de estabilidade. Precisarei notificar o conselho tutelar. A menção do conselho tutelar fez Ricardo congelar. Ele não havia pensado nas implicações legais de sua ajuda. A ideia de que as crianças pudessem ser levadas para um abrigo, separadas uma da outra, era insuportável. Deve haver algo que possamos fazer, disse Ricardo, sua voz traindo uma emoção que surpreendeu até a ele mesmo. Elas já sofreram demais. Voltando ao quarto onde as crianças estavam, Ricardo encontrou Sofia sentada ao lado da cama de Lucas, segurando sua pequena mão enquanto ele dormia. Ela ainda apertava o colar contra o peito com a mão livre, como se fosse sua única âncora, com o passado. Como ele está? Perguntou Ricardo suavemente, puxando uma cadeira para sentar-se ao lado dela. O médico disse que ele vai ficar bem, respondeu Sofia, sem tirar os olhos do irmão. Obrigada por nos ajudar, Sr. Ricardo. Sofia, ele começou escolhendo cuidadosamente suas palavras. Precisamos conversar sobre o que acontece agora. Vocês não podem voltar para as ruas. A menina finalmente olhou para ele, seus olhos grandes cheios de medo. Vão nos separar? Mandar para um abrigo? Sua voz tremeu. Não posso deixar o Lucas sozinho. Prometi à nossa mãe que sempre cuidaria dele. Ricardo sentiu seu coração apertar. Não vou deixar isso acontecer, prometeu ele, surpreendendo-se, com a firmeza em sua própria voz. Mas preciso que você confie em mim. Pode me contar o que aconteceu com vocês? Como foram parar nas ruas? Sofia ficou em silêncio por um longo momento, acariciando distraidamente o pingente de sol. Nossa mãe ficou muito doente, começou ela, sua voz quase um sussurro. Depois que ela partiu, ficamos com nossa tia, mas... Ela engoliu em seco. Ela não nos tratava bem. Então fugimos. Ricardo escutou atentamente enquanto Sofia contava sua história, cada palavra revelando mais sobre a coragem extraordinária daquela pequena menina que havia assumido a responsabilidade de proteger seu irmão mais novo. Sofia, disse ele. Quando ela terminou, se tenho uma proposta para fazer. Ele fez uma pausa, reunindo coragem para suas próximas palavras. O que você acha de vocês virem morar comigo?
Os olhos da menina se arregalaram com surpresa. Morar com você? Sim. Temos uma casa grande, com muito espaço. Lucas teria um quarto só para ele, você também. Poderiam estudar, ter uma vida normal. Ele sorriu gentilmente. E mais importante, ficariam juntos. Sofia olhou novamente para o irmão adormecido, depois para o colar em suas mãos. Por que está fazendo isso por nós? Perguntou ela, sua voz mal passando de um sussurro. Ricardo tocou suavemente o pingente de sol que ela segurava, porque às vezes a vida nos dá sinais que não podemos ignorar. Esse colar, ele representa uma conexão que vai além do acaso. Minha mãe acreditava que pequenos gestos de bondade podiam mudar vidas. Levei muito tempo para entender isso. Um pequeno sorriso começou a se formar nos lábios de Sofia. O primeiro que Ricardo via desde que a conheceu. O sol no colar, disse ela. Minha mãe sempre dizia que significava esperança, que dias melhores viriam. E ela estava certa, respondeu Ricardo, sentindo uma emoção que não experimentava há anos. Então, o que me diz? Quer dar uma chance a essa nova família? Sofia olhou longamente para Lucas, depois para Ricardo. Em seus olhos havia uma mistura de esperança e cautela. Podemos tentar, disse ela finalmente, sua voz ganhando um pouco mais de força. Mas promete que não vai nos separar? Ricardo estendeu sua mão, oferecendo seu dedo mindinho num gesto infantil que surpreendeu até a ele mesmo. Prometo, vocês dois, juntos, sempre. Enquanto Sofia entrelaçava seu pequeno dedo ao dele, selando aquela promessa improvisada, Ricardo sentiu que sua vida estava prestes a mudar completamente. E pela primeira vez em muito tempo, essa mudança não o assustava. Pelo contrário, ela parecia exatamente o que ele havia esperado durante todos esses anos sem saber. A mansão dos Mendes, localizada no bairro mais exclusivo do Morumbi, nunca havia presenciado tanto movimento. Ricardo supervisionava pessoalmente cada detalhe da chegada das crianças, transformando 2 quartos vazios em espaços acolhedores e mágicos. Para Lucas, um quarto com tema de astronauta, com estrelas que brilhavam no teto, e uma cama em formato de foguete. Para Sofia, um santuário em tons pastéis com uma biblioteca particular, cheia de livros que ela tanto ansiava por ler. Maria, a governanta que trabalhava há 15 anos para Ricardo, observava as mudanças com um misto de surpresa e alegria. Seu patrão, sempre tão metódico e distante, agora demonstrava uma preocupação quase obsessiva com cada detalhe do bem-estar das crianças. Senhor Ricardo, disse ela, enquanto o observava conferir pela 3ª vez os produtos de higiene especiais para crianças no banheiro de Lucas. Em todos esses anos, nunca o vi tão diferente. Ricardo parou, por um momento, refletindo sobre a observação. Sabe, Maria, às vezes a vida nos surpreende. Passei tanto tempo construindo um império que esqueci de construir algo mais importante. Uma família. A chegada das crianças do hospital foi um momento de emoções intensas. Lucas, já recuperado da pneumonia, olhava para tudo com olhos arregalados de fascínio. Sofia, embora igualmente impressionada, mantinha uma postura cautelosa, como se temesse que tudo pudesse desaparecer a qualquer momento. Este é mesmo nosso quarto? Perguntou Lucas, sua voz infantil ecoando pelo corredor, enquanto ele corria de um cômodo para outro. Sofia, olha, tem estrelas no teto. Sofia sorriu para o entusiasmo do irmão, mas Ricardo notou que ela ainda segurava firmemente o colar com o pingente de sol. Era seu porto seguro, sua conexão com o passado. Sofia, chamou Ricardo gentilmente. Venha, quero te mostrar uma coisa. Ele a levou até uma sala que ela ainda não havia visto. Era seu escritório pessoal, um ambiente que até então era seu refúgio particular. De uma gaveta trancada, retirou uma antiga caixa de madeira. Isso pertencia à minha mãe, explicou ele, abrindo a caixa com cuidado. Dentro havia fotografias antigas e, para surpresa de Sofia, um desenho detalhado do mesmo pingente de sol que ela carregava. É o mesmo, exclamou ela, seus olhos arregalados de surpresa. Sim,
confirmou Ricardo. Minha mãe desenhou este modelo ela mesma. Era um símbolo especial para ela. Representava esperança e recomeços. Ela deu apenas 2 colares com este desenho. Um para uma jovem mãe em Ribeirão Preto e outro... Ele fez uma pausa, retirando algo mais da caixa. Este aqui, que ela deixou para mim. Sofia observou, maravilhada, enquanto Ricardo mostrava um colar idêntico ao seu. Então, não foi coincidência? Não, Sofia. Acho que foi o destino nos unindo. Minha mãe sempre dizia que nada acontece por acaso. Nos dias que se seguiram, a adaptação foi gradual. Ricardo contratou professores particulares para avaliar o nível educacional das crianças e começar a prepará-las para eventualmente frequentarem uma escola regular. Sofia, embora nunca tendo frequentado uma escola formal, mostrou-se extraordinariamente inteligente e ávida por conhecimento. Lucas, por sua vez, floresceu com os cuidados e a atenção que recebia. Suas risadas enchiam a mansão de uma alegria que há muito estava ausente. Maria, a governanta, encontrou em si uma avó postiça, sempre pronta com um abraço ou um biscoito recém-assado. No entanto, nem tudo eram flores. À noite, Ricardo frequentemente ouvia passos silenciosos pelo corredor. Era Sofia, checando o quarto do irmão várias vezes, um hábito adquirido durante os meses nas ruas. Ela ainda tinha pesadelos, acordando assustada e chamando pela mãe. Em uma dessas noites, Ricardo a encontrou na cozinha, bebendo um copo d'água, suas mãos tremendo levemente. Não consigo dormir, confessou ela, quando ele se sentou ao seu lado. Tenho medo de acordar e descobrir que isso tudo foi um sonho. Ricardo sentiu seu coração apertar. Sofia, disse ele suavemente, sei que é difícil confiar depois de tudo que você passou. Mas quero que saiba que isso não é temporário. Vocês são parte da minha família agora. Mas, e se você se cansar de nós? A voz dela era apenas um sussurro. A tia também disse que cuidaria da gente, mas depois... Sofia, olhe para mim, pediu Ricardo, sua voz firme mas gentil. Vê este colar. Ele mostrou o seu, idêntico ao dela. É um símbolo de família, de compromisso. Minha mãe me ensinou que família não é algo que abandonamos quando as coisas ficam difíceis. É um laço que dura para sempre. A menina tocou seu próprio colar, um gesto que havia se tornado um reflexo. Promete? Prometo. E sabe de uma coisa? Acho que você e Lucas não foram os únicos que precisavam de uma família. Eu também precisava, só não sabia disso. Naquela noite, pela primeira vez desde que chegara à mansão, Sofia dormiu sem pesadelos. E Ricardo, em seu próprio quarto, percebeu que a fortuna que havia construído ao longo dos anos finalmente encontrava um propósito maior. Dar a estas crianças não apenas um teto, mas um lar verdadeiro, cheio de amor e segurança. A notícia de que Ricardo Mendes, o bilionário conhecido por sua frieza nos negócios, estava acolhendo 2 crianças em sua mansão, não demorou a se espalhar. A imprensa começou a especular sobre suas motivações e os cochichos nos círculos empresariais se tornaram cada vez mais intensos. Senhor, disse Alberto, seu assistente, entregando-lhe uma pilha de revistas e jornais. As manchetes não param. Todos querem saber sobre as crianças. Ricardo folheou rapidamente as publicações. O lobo de Wall Street encontra seu coração, dizia uma. Bilionário adota crianças de rua. Marketing ou genuína bondade? Questionava outra. Ele jogou as revistas sobre sua mesa com um suspiro de frustração. Ignore-os, disse Sofia, que havia entrado silenciosamente em seu escritório. Aos 11 anos, ela demonstrava uma maturidade surpreendente. A gente sabe a verdade. Ricardo sorriu para ela, mas sua preocupação era evidente. As especulações da mídia eram apenas o começo de seus problemas. O Conselho Tutelar havia iniciado uma investigação minuciosa sobre o caso, questionando sua capacidade de ser um pai adequado. Senhor Mendes, disse a assistente social durante uma de suas visitas, entenda nossa preocupação. O senhor não tem experiência com crianças. Sua vida é dedicada aos negócios.
Como pode garantir que terá tempo e disposição para criar duas crianças traumatizadas? A pergunta o atingiu como um soco no estômago. Era verdade que sua vida sempre fora focada no trabalho. Mas algo havia mudado desde a chegada de Sofia e Lucas. Pela primeira vez, ele estava aprendendo a equilibrar suas prioridades. Dona Célia, respondeu ele mantendo a calma. Sei que minha vida era diferente antes, mas estas crianças, elas me ensinaram mais sobre amor e família em algumas semanas do que aprendi em toda a minha vida adulta. A assistente social fez anotações em sua prancheta, seu rosto permanecendo neutro. E quanto à educação emocional? Crianças que passaram por traumas precisam de apoio psicológico consistente. Já contratei os melhores especialistas, respondeu Ricardo. Sofia e Lucas têm sessões regulares com uma psicóloga infantil e eu mesmo comecei terapia para aprender a ser um pai melhor. A confissão surpreendeu até a ele mesmo. Ricardo Mendes, o homem que sempre considerou terapia uma perda de tempo, agora participava ativamente de sessões semanais, determinado a curar suas próprias feridas emocionais para poder ajudar melhor suas crianças. No entanto, um novo desafio surgiu quando Alberto entrou apressadamente em seu escritório uma manhã. Senhor, encontramos um parente das crianças, um tio materno, Marcos Santos. Ele está reivindicando a guarda. Ricardo sentiu o sangue gelar. Como ele nos encontrou? As notícias, senhor. Ele viu as reportagens e contatou as autoridades. Alega que, como parente de sangue, tem prioridade na guarda das crianças. A notícia atingiu Sofia e Lucas de maneiras diferentes. Lucas, ainda muito pequeno para entender completamente, apenas perguntava ocasionalmente sobre o tio que mal conhecia. Sofia, por outro lado, ficou visivelmente perturbada. Não quero ir com ele, disse ela uma noite enquanto Ricardo a encontrou contemplando a cidade pela janela de seu quarto. Ele nunca se importou com a gente antes. Por que agora? Ricardo se sentou ao lado dela, notando como ela instintivamente segurava o colar. Sofia, prometi que não deixaria ninguém separar vocês, lembra? Essa promessa inclui mantê-los aqui, comigo. Mas e se ele conseguir? E se o juiz mandar a gente ir com ele? As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto da menina. Ei, disse Ricardo suavemente, secando suas lágrimas. Lembra o que o sol no seu colar significa? Esperança. E é isso que vamos ter. Vou lutar por vocês com tudo que tenho. Nos dias que se seguiram, Ricardo mobilizou os melhores advogados do país. A batalha legal seria difícil. O sistema geralmente favorecia parentes biológicos. Mas ele estava determinado a provar que o melhor interesse das crianças era permanecer com ele. Senhor, disse seu advogado principal durante uma reunião, precisamos nos preparar para todas as possibilidades. O Sr. Santos pode não ter recursos financeiros, mas tem o laço de sangue a seu favor. Ricardo olhou pela janela de seu escritório, observando Lucas brincando no jardim, enquanto Sofia lia um livro sob uma árvore. Em apenas alguns meses, eles haviam se tornado seu mundo inteiro. Faça o que for preciso, respondeu ele, sua voz carregada de determinação. Aquelas crianças são minha família agora. E família. Ele tocou seu próprio colar com o pingente de sol. É algo pelo qual vale a pena lutar. O escritório do Dr. Oliveira, um dos mais renomados advogados de família do país, estava silencioso enquanto Marcos Santos, o tio das crianças, apresentava sua versão da história. Era um homem simples, vestindo roupas gastas, mas limpas, com olhos cansados que pareciam carregar o peso de muitas preocupações. Procurei por eles durante meses, explicou ele, sua voz embargada. Quando minha irmã partiu, as crianças estavam com minha outra irmã, Beatriz. Mas quando fui visitá-los, descobri que haviam fugido. Beatriz não se importou em procurá-los, mas eu não podia simplesmente desistir. Ricardo observava o homem com uma mistura de compaixão e apreensão. Era difícil não notar o contraste entre eles. De um lado, um bilionário em seu terno, italiano feito sob medida. Do outro, um homem trabalhador que mal conseguia pagar as contas. Senhor Santos, interveio o Dr. Oliveira, entendo sua preocupação com seus sobrinhos, mas preciso perguntar,
Como pretende cuidar das crianças? Qual sua situação financeira atual? Marcos endireitou-se na cadeira, um lampejo de orgulho em seus olhos. Trabalho como mecânico. Não tenho muito, é verdade, mas tenho amor para dar. E mais importante, sou da família deles. Sangue do mesmo sangue. Ricardo sentiu seu coração apertar. Como argumentar contra laços de sangue? Como provar que o amor que desenvolvera por Sofia e Lucas em tão pouco tempo era tão válido quanto anos de parentesco? Senhor Santos, disse Ricardo, surpreendendo a todos ao se manifestar. Posso fazer uma proposta? Em vez de lutarmos na justiça, podemos pensar no que é melhor para as crianças? Marcos o encarou com curiosidade. Que tipo de proposta? As crianças podem continuar morando comigo, recebendo a educação e os cuidados que precisam, mas você teria total acesso a eles. Poderia visitá-los quando quisesse, participar de suas vidas. E eu? Ricardo fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Eu poderia ajudá-lo financeiramente, para que você também pudesse oferecer uma vida melhor a eles. O silêncio que se seguiu foi tenso. Marcos Santos olhou longamente para suas mãos calejadas, como se nelas pudesse encontrar a resposta certa. Senhor Mendes, disse ele finalmente, aprecio sua oferta, mas preciso pensar no que é melhor para meus sobrinhos. Eles precisam de família de suas raízes. E quem disse que não podem ter ambos? A voz de Sofia surpreendeu a todos. Ela estava parada na porta do escritório, Lucas segurando sua mão. Ninguém havia notado sua chegada. Sofia, começou Marcos, seus olhos se enchendo de lágrimas ao ver os sobrinhos. Tio Marcos, disse ela, sua voz surpreendentemente firme para uma menina de sua idade. O senhor Ricardo não está tentando nos afastar da nossa família. Ele está tentando nos dar uma família maior. Lucas, que até então estava quieto, soltou a mão da irmã e correu para Ricardo, abraçando suas pernas. Eu quero ficar com o papai Ricardo, declarou ele com a simplicidade de uma criança. A palavra papai atingiu Ricardo como uma onda de emoção. Era a primeira vez que Lucas o chamava assim. Seus olhos se encontraram com os de Marcos Santos, e naquele momento, algo mudou na expressão do homem mais velho. Vocês parecem felizes aqui, observou Marcos suavemente. Sofia se aproximou do tio, tocando gentilmente seu braço. Podemos ter os dois, tio. O senhor Ricardo não quer nos afastar do senhor. Ele quer que façamos parte da vida um do outro. Ricardo observou a cena com o coração acelerado. Sofia, com sua sabedoria além dos anos, estava fazendo o que adultos não conseguiam, construindo pontes em vez de muros. Senhor Santos, disse Ricardo, não estou tentando comprar seu afeto ou o direito de estar com as crianças. Estou propondo uma parceria. Por eles. Porque família... Ele tocou inconscientemente seu colar com o pingente de sol. Família não precisa ser definida por sangue ou dinheiro. Pode ser definida por amor e escolha. Marcos olhou para as crianças, depois para Ricardo e finalmente para o Dr. Oliveira. Talvez, disse ele lentamente, talvez possamos conversar mais sobre essa proposta de parceria. Sofia sorriu, um sorriso que iluminou todo o seu rosto. Ela pegou seu colar com o pingente de sol e o de Ricardo, juntando-os. Viu, tio? Até os colares combinam. É como se fosse destino. O advogado observava a cena com um pequeno sorriso, fazendo anotações em seu bloco. Ali, naquela sala, uma nova forma de família estava começando a se formar. Não era perfeita, não era convencional, mas era real e cheia de possibilidades. As semanas que se seguiram à reunião no escritório do Dr. Oliveira foram de adaptação para todos. Ricardo reorganizou sua agenda de trabalho, dedicando as manhãs aos negócios e as tardes às crianças. Marcos Santos, por sua vez, começou a visitar os sobrinhos regularmente, trazendo consigo histórias sobre sua mãe e momentos da infância que as crianças haviam esquecido. Em uma tarde particularmente significativa, Marcos trouxe uma caixa antiga de fotografias. Sofia e Lucas sentaram-se no tapete da sala, absorvidos por cada imagem que mostrava momentos felizes com sua mãe. Olha, Sofia, exclamou Lucas apontando para uma foto.
A mamãe está usando o colar do sol aqui. A foto mostrava sua mãe, Clara, sorrindo radiante enquanto segurava os 2 filhos pequenos. O colar com o pingente de sol brilhava em seu pescoço, exatamente como Sofia o usava agora. Foi nesse dia que a senhora Helena, a mãe do Ricardo, deu o colar para sua mãe, explicou Marcos, sua voz suave com a lembrança. Clara estava passando por momentos difíceis e Dona Helena apareceu como um anjo em nossas vidas. Ricardo, que observava a cena discretamente, sentiu seu coração apertar. Minha mãe sempre dizia que ajudar os outros era a maior riqueza que alguém poderia ter, comentou ele, aproximando-se do grupo. Sofia olhou entre Ricardo e seu tio, uma expressão pensativa em seu rosto. Então o colar sempre foi um símbolo de família? Desde o começo? Sim, pequena, respondeu Marcos. Sua mãe dizia que o sol no colar representava não apenas esperança, mas também conexão. Como se fosse um círculo que nunca se quebra, não importa o que aconteça. Maria, a governanta, entrou na sala trazendo uma bandeja com chocolate quente e biscoitos recém-assados. Era surpreendente como ela sempre sabia exatamente quando a família precisava de um momento de conforto. Sabe, disse ela, enquanto distribuía as xícaras, às vezes a vida tem um jeito engraçado de juntar as pessoas, como peças de um quebra-cabeça, que não sabíamos que precisávamos completar. Lucas, com um chocolate ao redor da boca, olhou para os adultos ao seu redor. Então, agora temos 2 pais? O papai Ricardo e o tio Marcos? A pergunta inocente pegou todos de surpresa. Ricardo e Marcos trocaram olhares. Um momento de entendimento passando entre eles. Lucas, respondeu Ricardo gentilmente. Família é algo que cresce com amor. Quanto mais amor, melhor. Marcos assentiu, emocionado. E vocês têm muito amor. Aqui de todos os lados. Sofia, que havia estado quieta por um momento, levantou-se subitamente e correu para seu quarto. Quando voltou, trazia algo em suas mãos, um caderno de desenhos. Olhem, disse ela, abrindo numa página específica. Era um desenho colorido que ela havia feito, mostrando todas as pessoas importantes em sua vida. No centro, ela havia desenhado um grande sol, semelhante ao dos colares e ao redor dele todos os rostos. Ricardo, Marcos, Maria, Lucas e até mesmo um retrato de sua mãe, Clara, baseado nas fotografias. É nossa família, explicou ela simplesmente. Todos conectados pelo sol, como uma grande constelação. Ricardo sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Em poucos meses, sua vida havia mudado completamente. De um homem solitário focado apenas em números e negócios, ele havia se transformado em parte de algo muito maior e mais significativo. Sofia, disse ele, sua voz embargada, posso guardar esse desenho no meu escritório? A menina sorriu, arrancando cuidadosamente a página do caderno. Claro, pai, respondeu ela, usando a palavra pela primeira vez. Assim você sempre vai lembrar que família é mais que sangue ou dinheiro, é amor e escolha. Marcos observou a cena com um sorriso sereno. As últimas semanas haviam lhe ensinado que abrir mão do controle não significava perder a família. Pelo contrário, significava vê-la crescer e se fortalecer. Maria, discretamente enxugando uma lágrima, começou a recolher as xícaras, vazias. Sabe, disse ela, em todos esses anos trabalhando aqui, nunca vi esta casa tão cheia de vida e amor. Ricardo olhou ao seu redor. Para Sofia, que agora mostrava mais desenhos de seu caderno. Para Lucas, que brincava alegremente com seu carrinho novo. Para Marcos, que contava mais histórias sobre Clara. E para Maria, que cuidava de todos com amor maternal. Seu coração se encheu de gratidão pela família incomum, mas perfeita que o destino havia lhe presenteado. O clima na sala de reuniões do Conselho Administrativo estava tenso. Os números projetados na tela mostravam uma queda significativa nas ações da empresa de Ricardo. Vários acionistas importantes demonstravam preocupação com a mudança de comportamento do CEO, que agora dedicava menos horas ao trabalho para passar mais tempo com sua nova família. Senhor Mendes, disse Fernando Almeida, um dos principais
Acionistas. Entendemos sua situação pessoal, mas a empresa precisa de sua total atenção. Os investidores estão nervosos com suas distrações recentes. Ricardo ajustou sua gravata. Um hábito antigo que agora parecia estranho. Sofia sempre dizia que ele ficava mais bonito com roupas casuais. Senhores, respondeu ele, sua voz calma, mas firme. Passei 20 anos construindo esta empresa, dedicando cada minuto da minha vida a ela. Agora, estou aprendendo a equilibrar sucesso profissional com realização pessoal. Realização pessoal não paga dividendos, Ricardo, rebateu outro acionista. Desde que você adotou essas crianças, perdemos 3 contratos importantes para a concorrência. Alberto, seu fiel assistente, pigarreou discretamente antes de intervir. Se me permitem, preparei uma apresentação mostrando que, apesar da aparente redução no tempo dedicado ao trabalho, a eficiência do Sr. Mendes aumentou consideravelmente. A taxa de decisões assertivas subiu 15% no último trimestre. Ricardo sorriu internamente. Era verdade. Ter Sofia e Lucas em sua vida o havia ensinado a ser mais eficiente com seu tempo, a tomar decisões não apenas com a razão, mas também com o coração. Depois da reunião tensa, Ricardo encontrou um momento de paz em seu escritório, observando pela janela o pôr do sol sobre São Paulo. Seu telefone vibrou. Era uma mensagem de Sofia com uma foto dela e Lucas fazendo a lição de casa. Estamos com saudades, pai. O Lucas tirou 10 em matemática. Seu coração se encheu de orgulho. Lucas, que mal sabia contar quando o conheceu, agora se destacava na escola particular onde estava matriculado. Sofia, por sua vez, havia pulado 1 ano devido a seu desempenho excepcional. Maria entrou no escritório com uma xícara de café. O senhor parece preocupado, observou ela, colocando a bebida sobre a mesa. Os acionistas não estão felizes. Maria, acham que estou negligenciando a empresa por causa das crianças? A governanta sorriu sabiamente. Sabe, senhor Ricardo, às vezes precisamos perder algo para ganhar algo maior. O senhor não está perdendo sua empresa, está ganhando uma vida. Naquela noite, ao chegar em casa, Ricardo encontrou uma cena que fez seu coração derreter. Sofia e Lucas haviam organizado um jantar surpresa, com a ajuda de Maria e do tio Marcos, que agora era presença frequente na mansão. Surpresa! Gritou Lucas, correndo para abraçar suas pernas. A gente fez macarrão. Bom, a Maria fez, mas eu e a Sofia ajudamos. Sofia se aproximou mais timidamente, segurando um papel em suas mãos. Pai, eu escrevi uma redação para a escola. A professora disse que era tão boa que deveria ser publicada no jornal da escola. Ricardo pegou o papel, sentindo o orgulho crescer em seu peito enquanto lia. Era uma redação sobre família, sobre como o amor pode criar laços mais fortes que sangue ou dinheiro. Sofia havia escrito sobre sua jornada, sobre como um encontro casual em uma padaria havia mudado a vida de todos. É lindíssimo, Sofia, disse ele, abraçando a filha. Você tem um dom para tocar o coração das pessoas com suas palavras. Marcos, que observava a cena enquanto ajudava a colocar a mesa, comentou. Ela puxou a mãe. Clara também tinha esse dom com as palavras. Durante o jantar, Ricardo observou sua família não convencional reunida ao redor da mesa. Maria servindo mais uma porção a Lucas, Marcos contando histórias do passado, Sofia explicando animadamente seus planos para o projeto de ciências. Foi quando seu telefone tocou novamente. Era Alberto. Senhor, preciso informá-lo que o Conselho marcou uma votação para a próxima semana. Eles querem decidir sobre sua permanência como CEO. Ricardo sentiu o peso da notícia, mas ao olhar para os rostos sorridentes ao seu redor, percebeu que algumas decisões já estavam tomadas em seu coração. Sua empresa era importante, sim, mas aquela família que o destino havia lhe presenteado era seu verdadeiro legado. Obrigado, Alberto, respondeu ele calmamente. Prepare os relatórios que discutimos hoje. E, por favor, inclua também meu plano de reestruturação da diretoria. Desligando o telefone, Ricardo voltou sua atenção para Lucas, que contava animadamente sobre seu dia na escola. O pequeno garoto, que antes chorava de fome,
agora brilhava de felicidade e saúde. Sofia, percebendo a expressão pensativa do pai, pegou discretamente em sua mão por baixo da mesa. "Vai ficar tudo bem, pai", sussurrou ela. "A gente sempre tem um ao outro." Ricardo apertou suavemente a mão da filha, tocando instintivamente o colar com o pingente de sol, que nunca tirava do pescoço. Sua mãe estava certa. Às vezes precisamos perder algo para encontrar nosso verdadeiro propósito na vida. A semana que antecedeu a reunião do conselho foi intensa na mansão dos Mendes. Ricardo passava horas em seu escritório em casa, preparando sua apresentação, enquanto Sofia o observava discretamente, preocupada com o pai. "Maria?", perguntou ela uma noite enquanto ajudava a governanta a guardar a louça. "O papai vai perder a empresa?" Maria parou o que estava fazendo e olhou com carinho para a menina. "Sofia, seu pai é um homem muito inteligente. Ele sempre encontra um caminho, mas sabe o que é mais importante? Ele finalmente encontrou algo que vale mais que qualquer empresa." Manhã da reunião decisiva, Ricardo encontrou um bilhete em sua pasta. Era um desenho de Lucas. Uma família de palitinhos, todos de mãos dadas, com um grande sol sorridente acima deles. Ao lado, Sofia havia escrito com sua letra caprichada: "Não importa o que aconteça hoje, pai. Nossa família é mais forte que qualquer desafio." Aquele pequeno gesto deu a Ricardo a força que ele precisava. Entrando na sala de reuniões, ele não era mais apenas o CEO bilionário. Era um pai, um homem que havia descoberto que sucesso podia ser medido de diferentes maneiras. "Senhores", começou ele, sua voz firme e clara, antes de iniciarem a votação, "gostaria de apresentar algo." Ele projetou uma série de gráficos na tela. "Nos últimos 6 meses, desde que reorganizei minha rotina para incluir minha família, nossa taxa de decisões acertadas aumentou significativamente. Sabem por quê?" O silêncio na sala era palpável. Ricardo continuou: "Porque pela primeira vez em 20 anos, estou tomando decisões não apenas com a mente, mas também com o coração. Quando você tem filhos, aprende a pensar no futuro de uma maneira diferente." Ele mostrou mais dados evidenciando como a nova política de responsabilidade social da empresa, inspirada por sua experiência com Sofia e Lucas, havia melhorado significativamente a imagem da companhia perante o público. "Nossa empresa sempre foi conhecida por sua eficiência e lucratividade", prosseguiu ele. "Agora podemos ser conhecidos por algo mais, por mostrar que sucesso nos negócios e responsabilidade social podem e devem caminhar juntos." Fernando Almeida, que havia sido um dos mais críticos, se manifestou: "Ricardo, você sempre foi um visionário nos negócios, mas confesso que estava cético quanto a essa sua nova fase. No entanto, estes números são impressionantes." "Porque agora tenho uma motivação maior", respondeu Ricardo. "Quando você tem filhos, percebe que o verdadeiro legado não está apenas nos números em uma planilha, mas no exemplo que você deixa para o futuro." A votação que se seguiu foi tensa, mas ao final, Ricardo não apenas manteve sua posição como CEO, mas também recebeu aprovação para implementar seu novo plano de gestão, que incluía mais benefícios para funcionários com filhos e um programa de responsabilidade social mais amplo. Ao voltar para casa naquela noite, Ricardo encontrou Sofia, Lucas e Maria na cozinha fazendo cookies. O cheiro doce de baunilha preenchia o ambiente. E por um momento, ele apenas ficou parado na porta, observando aquela cena de felicidade doméstica. "Pai." Lucas foi o primeiro a notá-lo, correndo para abraçá-lo com as mãos sujas de farinha. "A gente está fazendo cookies. Quer ajudar?" Sofia se aproximou mais cautelosamente, seus olhos buscando respostas no rosto do pai. "Como foi a reunião?" Ricardo sorriu, pegando um avental. "Foi transformadora, assim como vocês transformaram minha vida." Ele se abaixou para ficar na altura dos filhos. "Sabem, hoje eu entendi algo muito importante. Às vezes, o que parece ser um desafio é, na verdade, uma oportunidade de crescer. Igual quando a gente encontrou você na padaria?" perguntou Lucas inocentemente. "Exatamente", respondeu Ricardo, sentindo seu coração se encher de amor. "Aquele dia mudou tudo, e hoje
Pude mostrar para aqueles homens sérios de terno que família e negócios não precisam ser escolhas excludentes, podem ser complementares. Sofia sorriu pegando seu colar com o pingente de sol. A mamãe sempre dizia que o sol brilha para todos, não importa quem sejam. Acho que ela estava certa. Maria, que observava a cena com lágrimas nos olhos, começou a distribuir massa de cookie para todos. Então vamos celebrar fazendo os melhores cookies de São Paulo. Enquanto trabalhavam juntos na cozinha, rindo e se sujando de farinha, Ricardo percebeu que havia ganhado muito mais que apenas uma votação naquele dia. Havia provado para si mesmo e para o mundo que o verdadeiro sucesso não está apenas nos números, mas na capacidade de transformar vidas, começando pela sua própria. Numa manhã de sábado, enquanto organizava alguns documentos antigos em seu escritório, Ricardo encontrou uma pasta amarelada com o timbre de Ribeirão Preto. Dentro dela, havia registros de doações que sua mãe, Maria Helena, havia feito para várias famílias da região. Entre os papéis, um nome chamou sua atenção: Clara Santos. Sofia, chamou ele, sua voz ecoando pela casa. Pode vir aqui um momento? A menina apareceu na porta do escritório, curiosa. Nos últimos meses, ela havia florescido ainda mais. Seus cabelos agora sempre bem arrumados, suas roupas coloridas refletindo sua personalidade vibrante, e seus olhos, antes tão cautelosos, agora brilhavam com confiança. O que foi, pai? Perguntou ela, aproximando-se da mesa. Ricardo mostrou o documento a ela. Encontrei alguns registros da época em que minha mãe ajudava famílias em Ribeirão Preto. Olhe isso, há um endereço aqui da casa onde sua mãe morava. Os olhos de Sofia se arregalaram. Ela pegou o papel com cuidado como se fosse um tesouro precioso. A gente poderia ir até lá? Ricardo sorriu, já pegando seu telefone. Vou ligar para o tio Marcos. Talvez ele queira nos acompanhar nessa viagem ao passado. No domingo seguinte, um pequeno grupo partiu em direção a Ribeirão Preto. Ricardo dirigindo sua Range Rover mais discreta, Sofia no banco do passageiro segurando o mapa antigo, Lucas brincando no banco de trás com seus carrinhos favoritos, e Marcos ao seu lado, contando histórias sobre a cidade onde cresceram. Sua mãe adorava aquela casa, comentou Marcos enquanto se aproximavam do bairro. O jardim era pequeno, mas ela cultivava flores mesmo assim. Dizia que eram como esperança, brotando da terra. Quando finalmente chegaram ao endereço, encontraram uma casa simples com paredes azul claro descascadas pelo tempo. No pequeno jardim da frente, surpreendentemente, ainda havia flores, margaridas e girassóis, as favoritas de Clara. Olha, exclamou Lucas apontando para os girassóis. São sóis de verdade. Uma senhora idosa, intrigada com o movimento em frente à sua casa, saiu para ver o que estava acontecendo. Seus olhos se arregalaram ao reconhecer Marcos. Meu Deus, se não é o Marcos Santos, exclamou ela. E essas crianças, não me diga que são os pequenos da Clara. Era a Dona Benedita, a vizinha que havia acompanhado toda a história da família. Ela convidou todos para entrar, servindo café e bolo de fubá enquanto compartilhava memórias do passado. Clara era uma luz, disse Dona Benedita, seus olhos marejados de lágrimas. Mesmo nas maiores dificuldades, nunca perdeu a esperança. E aquele colar que ganhou da Dona Maria Helena, ela dizia que era seu amuleto da sorte. Sofia, que estava sentada quieta ouvindo as histórias, tocou seu próprio colar. A senhora conheceu Dona Maria Helena. Oh, sim, querida. Ela vinha aqui regularmente, sempre trazendo não só ajuda material, mas também palavras de conforto e esperança. Era uma alma especial, assim como sua mãe. Ricardo escutava tudo com o coração apertado, descobrindo uma nova dimensão do trabalho de sua mãe. Maria Helena não apenas doava dinheiro, ela construía relacionamentos, transformava vidas. Dona Benedita, disse ele, a senhora por acaso teria alguma foto dessa época? A senhora se levantou animada, voltando minutos depois com um álbum antigo. Entre as páginas amareladas, encontraram uma foto que fez todos prenderem a respiração. Maria Helena e Clara, sentadas no pequeno jardim, ambas sorrindo para a câmera.
Clara usava o colar com o pingente de sol e Maria Helena segurava um girassol. Posso tirar uma cópia dessa foto? Perguntou Ricardo emocionado. Melhor que isso, respondeu Dona Benedita, removendo cuidadosamente a foto do álbum. Quero que vocês fiquem com ela. É parte da história de vocês. No jardim, antes de partirem, Sofia pediu permissão para colher algumas sementes dos girassóis. Podemos plantar no nosso jardim, pai? Assim teremos um pedacinho daqui com a gente. Ricardo concordou, observando como sua filha cuidadosamente guardava as sementes em um envelope. Lucas, inspirado pela irmã, pediu para colher algumas margaridas para levar para Maria. Marcos, que estava particularmente quieto, finalmente falou. Sabem, Clara sempre dizia que girassóis são especiais porque seguem o sol, assim como o colar que vocês carregam. Eles são um lembrete de que, não importa o quão escuro esteja, devemos sempre buscar a luz. No caminho de volta para São Paulo, Ricardo olhava pelo retrovisor para seus filhos adormecidos no banco de trás. Sofia ainda segurava o envelope com as sementes e Lucas abraçava o pequeno buquê de margaridas. Obrigado por isso, Ricardo, disse Marcos suavemente, por ajudar a manter viva a memória de Clara. Ricardo sorriu, tocando seu próprio colar. Somos uma família agora, Marcos, e famílias preservam suas histórias, celebram suas raízes e crescem juntas, como os girassóis de Clara. De volta à mansão, Maria recebeu o grupo com seu tradicional chocolate quente e a promessa de um jantar especial. Lucas correu para entregar-lhe as margaridas, contando animadamente sobre a viagem, enquanto a governanta o abraçava com carinho. Sofia, por sua vez, dirigiu-se imediatamente ao jardim. Com a ajuda de João, o jardineiro, ela escolheu um canteiro especial para suas sementes de girassol. Era um espaço ensolarado, próximo à janela do escritório de Ricardo. As flores vão crescer bem aqui, menina Sofia, garantiu João, ensinando-a a preparar a terra. Girassóis são fortes como você. Nas semanas seguintes, Sofia cuidou devotadamente de seu canteiro. Toda manhã, antes de ir para a escola, ela checava se as sementes haviam brotado. Ricardo frequentemente a encontrava ali, conversando baixinho com a terra, como se tentasse encorajar as flores a crescerem. Sabe, pai, disse ela uma manhã, enquanto aguardavam os primeiros brotos. A mamãe dizia que plantas são como pessoas, precisam de amor e paciência para crescer fortes. Ricardo sorriu, lembrando-se de como sua própria mãe tinha pensamentos semelhantes. E ela estava certa. Olha só como você e Lucas floresceram com um pouco de amor e cuidado. Um dia, durante o café da manhã, Lucas soltou um grito de alegria que assustou a todos. Sofia, Sofia, tem uma coisinha verde saindo da terra. A família inteira correu para o jardim. De fato, pequenos brotos verdes começavam a emergir do solo cuidadosamente preparado. Sofia tinha lágrimas nos olhos, enquanto observava as primeiras manifestações de vida de suas sementes. São como pequenos milagres, comentou Maria, que também se emocionara com a cena. A notícia dos girassóis que brotavam rapidamente se espalhou. Marcos começou a visitar com mais frequência, trazendo dicas de jardinagem que havia aprendido com Clara. Alberto, o sempre formal assistente de Ricardo, surpreendeu a todos apresentando-se um dia com um sistema de irrigação automatizado para o jardim, para garantir que as flores tenham água mesmo quando vocês viajarem, explicou ele, corando levemente diante do abraço espontâneo que recebeu de Sofia. O jardim tornou-se o novo coração da casa. As reuniões de família, antes realizadas na sala formal, mudaram-se para o espaço próximo ao canteiro. Ricardo até mesmo mandou construir um pequeno gazebo ali, onde todos podiam se sentar para observar o pôr do sol. É como se a mamãe estivesse aqui conosco, comentou Sofia uma tarde, enquanto toda a família estava reunida no gazebo. Os girassóis, agora altos e fortes, balançavam suavemente com a brisa. E ela está, querida, respondeu Marcos abraçando a sobrinha. Em cada flor que cresce, em cada sorriso seu e do Lucas, no amor que construímos juntos. Ricardo observava a cena com o coração cheio. Seu celular vibrou.
Era uma mensagem de Alberto sobre uma importante reunião no dia seguinte. Mas pela primeira vez em sua vida, os negócios podiam esperar. Ali, naquele momento, com sua família reunida sob o céu alaranjado do entardecer, ele estava exatamente onde precisava estar. Lucas, que brincava próximo aos girassóis, veio. Correndo com algo nas mãos, uma pétala de girassol que havia caído. Olha, pai, é da cor do nosso colar. De fato, o amarelo vibrante da pétala combinava perfeitamente com o pingente de sol que tanto Ricardo quanto Sofia usavam. Maria, sempre atenta aos detalhes, já estava buscando um pequeno livro de prensagem de flores. Podemos guardar essa pétala como lembrança, sugeriu ela, para adicionar ao álbum de memórias da família. O álbum era um projeto especial que Sofia havia iniciado após a viagem a Ribeirão Preto. Nele, ela guardava não apenas fotos, mas também pequenas lembranças. A primeira nota 10 de Lucas, um desenho do jardim feito por Maria. O cartão que Ricardo havia dado a ela naquela primeira manhã na padaria. Família é como um jardim, não é? Refletiu Sofia, ajudando Maria a posicionar a pétala entre as páginas do livro de prensagem. Precisa de cuidado constante, mas também dá muitas alegrias. Ricardo abraçou a filha, maravilhado com sua sabedoria. E como um jardim, está sempre crescendo, sempre mudando, mas suas raízes permanecem fortes. Os girassóis do jardim continuaram crescendo, fortes e vibrantes, assim como a família que se reunia sob suas pétalas douradas. Era um lembrete, diário de que o amor, como as flores de Clara, podia brotar nos lugares mais inesperados e transformar vidas de maneiras extraordinárias. As mudanças na vida de Ricardo Mendes não passaram despercebidas pela imprensa. Uma importante revista de negócios solicitou uma entrevista exclusiva com ele, interessada em sua nova abordagem de gestão empresarial que equilibrava sucesso financeiro com responsabilidade social. O senhor revolucionou o mercado financeiro nos últimos meses, comentou a jornalista Ana Beatriz, enquanto se acomodava em seu escritório. Seus programas de apoio a famílias carentes e o novo sistema de benefícios para funcionários com filhos são casos de sucesso. O que motivou essa mudança? Ricardo sorriu olhando para a foto em sua mesa, ele com Sofia e Lucas no Jardim dos Girassóis. Às vezes, precisamos nos perder para nos encontrar, respondeu ele. Eu achava que sucesso se media apenas por números, em uma planilha, até que duas crianças me ensinaram o verdadeiro significado de riqueza. A entrevista continuou, e Ricardo compartilhou a história do encontro na padaria, embora mantendo alguns detalhes privados para proteger a privacidade das crianças. Ana Beatriz estava particularmente interessada no impacto que essa mudança pessoal teve em seus negócios. Nossos índices de produtividade aumentaram 30% desde que implementamos políticas mais favoráveis à família, explicou ele. Funcionários felizes e seguros trabalham melhor. Parece óbvio agora, mas eu precisei reaprender muitas coisas para entender isso. Enquanto a entrevista acontecia, Sofia estava em sua própria aventura na escola. Sua professora havia pedido que os alunos apresentassem um trabalho sobre heróis pessoais, e ela escolheu falar sobre 3 pessoas: sua mãe Clara, Dona Maria Helena e Ricardo. Heróis nem sempre usam capas, começou ela sua apresentação, segurando seu colar com o pingente de sol. Às vezes, eles usam colares especiais que conectam pessoas e mudam destinos. A classe ficou em silêncio, enquanto Sofia contava sua história. Não a versão simplificada que aparecia nas revistas, mas sua verdade pessoal. Falou sobre sua mãe, que mesmo nas maiores dificuldades nunca perdeu a esperança. Sobre Maria Helena, que através de um simples gesto de bondade havia plantado as sementes de um futuro melhor. E sobre Ricardo, que aprendeu que ser pai era muito mais que prover financeiramente. E sabe o mais incrível? Concluiu ela. Às vezes, os heróis também precisam ser salvos. Meu pai sempre diz que eu e meu irmão o salvamos tanto quanto ele nos salvou. Sua apresentação causou comoção na escola. A diretora, emocionada, convidou Ricardo para participar de um projeto especial. Um programa de mentoria para alunos de famílias em situação vulnerável.
Quando Ricardo chegou para buscar os filhos naquela tarde, encontrou Sofia cercada por colegas curiosos sobre sua história. Lucas, orgulhoso da irmã, contava para quem quisesse ouvir. Minha irmã é a melhor contadora de histórias do mundo. Pai, chamou Sofia quando o viu, correndo para abraçá-lo. A diretora quer falar com você. Ela disse que sua história inspirou muita gente. Na reunião com a diretora, Ricardo encontrou uma proposta que tocou seu coração. A escola queria criar um fundo de bolsas de estudo para crianças carentes, inspirado na história de Sofia e Lucas. Sua família nos mostrou que transformação social começa com oportunidades, explicou a diretora. Queremos expandir isso para mais crianças. Ricardo não apenas abraçou a ideia, como também se ofereceu para ser o primeiro doador do fundo. Mas com uma condição, disse ele. O programa deve se chamar Bolsa Girassol, em homenagem a duas mulheres extraordinárias que entendiam o poder da esperança. Naquela noite, durante o jantar, a família estava reunida quando Alberto chegou com notícias surpreendentes. A entrevista havia repercutido de maneira extraordinária. Empresários de todo o país queriam saber mais sobre o programa de responsabilidade social da empresa. O senhor criou um movimento, senhor Ricardo, disse Alberto, ajustando os óculos. Outras empresas estão querendo implementar programas similares. Maria, servindo a sobremesa, sorriu sabiamente. Viu só? O bem se espalha, assim como as sementes dos girassóis. Sofia, que estava quieta, absorvendo tudo, finalmente falou. Pai, lembra quando você me disse que às vezes precisamos nos perder para nos encontrar? Quando Ricardo assentiu, ela continuou. Acho que não estávamos perdidos. Estávamos apenas procurando um ao outro. Lucas, mesmo sem entender completamente a profundidade da conversa, acrescentou sua própria sabedoria. E agora a gente tem um montão de amigos novos para ajudar também. Ricardo olhou para sua família, não apenas Sofia e Lucas, mas também Maria, que há tanto tempo cuidava deles com amor maternal, e Alberto, que havia se tornado muito mais que um assistente. Através da janela da sala de jantar, podia ver os girassóis no jardim, suas faces douradas voltadas para o último raio de sol do dia. Vocês estão certos, disse ele, tocando seu colar. Não estávamos perdidos, estávamos apenas esperando o momento certo para florescer, juntos. O sucesso do programa Bolsa Girassol superou todas as expectativas. Em apenas 3 meses, 5 grandes empresas se juntaram à iniciativa, multiplicando o número de crianças beneficiadas. Cada nova história de transformação ecoava a jornada de Sofia e Lucas, criando uma rede de esperança que se expandia como ondas em um lago. Numa tarde de sábado, enquanto a família organizava um piquenique no Jardim dos Girassóis, Sofia notou um movimento incomum no portão da mansão. Uma menina, não muito mais nova que ela, observava timidamente através das grades. Pai, chamou Sofia. Tem alguém ali. Ricardo se aproximou do portão, seguido por Sofia. A menina, assustada com a movimentação, fez menção de correr, mas parou ao ver o colar no pescoço de Sofia. Esse colar, disse ela, seus olhos arregalados. Minha mãe tem um desenho igual. Sofia e Ricardo trocaram olhares surpresos. Como assim? Perguntou Sofia gentilmente. A menina, que se apresentou como Ana Júlia, explicou que sua mãe guardava um desenho de um pingente de sol, lembrança de uma senhora bondosa que havia ajudado sua família em Ribeirão Preto anos atrás. Maria Helena, sussurrou Ricardo, reconhecendo mais um elo na corrente de bondade que sua mãe havia iniciado. Ana Júlia contou que havia visto a reportagem sobre Ricardo e o programa Bolsa Girassol. Sua família havia se mudado recentemente para São Paulo e ela sonhava em estudar na mesma escola que Sofia. Mas a gente não tem dinheiro para uma escola particular, explicou ela, baixando os olhos. Sofia pegou a mão do pai, dando um leve aperto. Não precisavam trocar palavras. Ambos sabiam o que deveria ser feito. Ana Júlia, disse Ricardo, por que você não chama sua mãe para se juntar ao nosso piquenique? Temos muito o que conversar. A tarde se transformou em um encontro mágico.
A mãe de Ana Júlia, Cristina, trouxe consigo não apenas o desenho do pingente, mas também histórias sobre Maria Helena que Ricardo nunca havia ouvido. Ela visitava várias famílias em Ribeirão Preto, contou Cristina. Cada uma recebia algo especial. Algumas ganharam o colar, outras o desenho, mas todas receberam esperança. Maria, que observava tudo enquanto servia limonada, notou como Lucas havia imediatamente feito amizade com o irmão mais novo de Ana, Júlia Pedro. As crianças brincavam entre os girassóis, suas risadas misturando-se com o som do vento nas flores. É incrível como o círculo se fecha, comentou Marcos, que havia chegado para o piquenique. Ou melhor, como ele se expande. Sofia, que estava ajudando a distribuir os sanduíches, parou por um momento pensativa. É como os girassóis, não é? Cada flor produz várias sementes e cada semente pode virar uma nova flor. E cada flor se volta para o sol, completou Ana Júlia, tocando o desenho que sua mãe carregava. Ricardo observava a cena com o coração cheio. Seu jardim, antes um espaço vazio em uma mansão solitária, agora transbordava de vida e histórias. As crianças corriam entre os girassóis, os adultos compartilhavam memórias e sonhos, e o amor que sua mãe havia plantado tantos anos atrás continuava a florescer de maneiras inesperadas. Sabe, disse ele para Sofia, que havia se sentado ao seu lado, sua avó Maria Helena costumava dizer que bondade é como uma semente. Nunca sabemos quantas flores ela vai gerar. E olha só quantas flores temos agora, respondeu Sofia gesticulando para o grupo reunido no jardim. Não só os girassóis, mas todas essas pessoas, todas essas histórias conectadas. Maria aproximou-se com uma bandeja de biscoitos recém-assados. E isso é apenas o começo, disse ela com um sorriso sabido. O programa Bolsa Girassol vai ajudar muitas outras famílias a florescerem também. Lucas e Pedro vieram correndo, seguidos por Ana Júlia. Pai, chamou Lucas, podemos mostrar meu quarto para eles e depois podemos todos fazer uma cabana. No jardim? Ricardo sorriu assentindo. Observou as crianças correrem para dentro da casa, suas vozes animadas ecoando pela mansão que cada dia mais se transformava em um verdadeiro lar. É assim que deve ser, comentou Cristina, emocionada. Crianças sendo crianças, famílias apoiando famílias, amor gerando mais amor. Marcos levantou seu copo de limonada em um brinde improvisado. A Maria Helena, disse ele, que plantou as primeiras sementes. Aos girassóis, acrescentou, Sofia, que nos mostram como seguir a luz. A família, completou Ricardo, em todas as suas formas e tamanhos. O sol começava a se pôr, pintando o céu de tons dourados que faziam os girassóis parecerem ainda mais brilhantes. No jardim da mansão dos Mendes, mais uma história de amor e esperança começava a florescer, provando que os círculos de bondade, uma vez iniciados, nunca realmente terminam, apenas se expandem, tocando mais e mais vidas com sua luz. O outono chegou trazendo mudanças para a família Mendes. Sofia, agora com 12 anos, preparava-se para uma apresentação especial na escola, um recital de piano que marcaria seu primeiro ano de aulas. Lucas, aos 8 anos, havia se tornado o melhor aluno de sua classe em matemática, orgulhoso por seguir os passos do pai nos números. Na manhã do recital, Ricardo encontrou Sofia sentada no banco do piano, dedilhando nervosamente as teclas. O instrumento havia sido um presente em seu último aniversário, depois que ela demonstrou interesse pela música. Nervosa? Perguntou ele, sentando-se ao seu lado. Sofia assentiu, seus dedos brincando com o colar do sol. E se eu errar? Tem tanta gente importante indo assistir. Importante como quem? Bem, você, o tio Marcos, a Maria, o Alberto, todas as famílias do programa Bolsa Girassol. Ela fez uma pausa. Queria que a mamãe pudesse estar lá também. Ricardo abraçou a filha carinhosamente. Ela estará, querida. Em cada nota que você tocar, em cada sorriso seu, assim como minha mãe está presente em cada girassol do jardim. Maria entrou na sala carregando uma caixa antiga. Sofia, encontrei algo especial quando arrumava o sótão. Acho que você vai querer ver isso. Dentro da caixa
Havia um vestido azul claro, delicadamente dobrado. Era da sua avó Maria Helena, explicou Maria. Ela usou este vestido em seu primeiro recital de piano, quando tinha sua idade. Os olhos de Sofia brilharam. Posso usá-lo hoje? Claro que pode, respondeu Ricardo emocionado. Vamos apenas fazer alguns ajustes para que fique perfeito em você. Enquanto Maria ajudava Sofia com o vestido, Lucas entrou correndo na sala. Pai, olha o que eu achei no jardim. Em suas mãos, segurava uma pequena placa de metal enferrujada com algo gravado. Ricardo pegou a placa e a limpou cuidadosamente. Era uma antiga placa de identificação do jardim com os dizeres: Jardim Maria Helena, onde o amor floresce. Deve ser da época em que sua avó cuidava deste jardim, disse Maria, ajustando a faixa do vestido de Sofia. Podemos restaurá-la? Perguntou Lucas animado. Ficaria legal perto dos girassóis. Ricardo sorriu abraçando o filho. É uma ótima ideia, campeão. Vamos fazer isso juntos. A tarde do recital chegou e o auditório da escola estava repleto. Não apenas a família estava presente, mas também todas as famílias, beneficiadas pelo programa Bolsa Girassol, incluindo Ana Júlia e seus pais. Sofia, vestida no azul claro que um dia pertenceu à sua avó, sentou-se ao piano. Antes de começar, tocou seu colar uma última vez, um gesto que havia se tornado seu talismã da sorte. As primeiras notas de Fiorelise preencheram o ambiente. Ricardo, sentado na primeira fila com Lucas ao seu lado, sentiu seu coração transbordar de orgulho. Sofia tocava com uma delicadeza e emoção que faziam parecer que o piano estava contando uma história. Sua história. Marcos, sentado próximo a eles, sussurrou. Clara adorava essa música. Costumava dizer que era como uma conversa entre o céu e a terra. No intervalo entre as músicas, Sofia surpreendeu a todos anunciando que havia composto uma peça especial. Essa música se chama Girassóis do Amor, disse ela ao microfone. É dedicada à minha família, não apenas àqueles que estão aqui, mas também àqueles que nos observam de algum lugar especial. A melodia que se seguiu era suave e envolvente, misturando notas alegres com momentos de profunda emoção. Ricardo podia ouvir nela ecos de sua própria jornada. Os momentos de solidão, o encontro na padaria, a descoberta do amor paternal. Lucas, que normalmente não conseguia ficar quieto, por muito tempo estava hipnotizado pela música da irmã. Pai, sussurrou ele, dá para ouvir os girassóis crescendo na música. Maria, sempre discreta com suas emoções, enxugava lágrimas silenciosas. Alberto, que raramente saía de sua postura profissional, tinha um sorriso emocionado no rosto. Quando a última nota ecoou pelo auditório, houve um momento de silêncio reverente, antes que a plateia explodisse em aplausos. Sofia levantou-se do piano, seus olhos brilhando de alegria e emoção. Ricardo subiu ao palco para abraçar a filha, entregando-lhe um buquê de girassóis. Você não apenas tocou música, disse ele. Você tocou corações. Como a vovó, Maria Helena e a mamãe faziam, respondeu Sofia, abraçando o pai. De volta ao jardim da mansão, onde uma pequena celebração havia sido organizada, a placa restaurada por Lucas brilhava em seu novo lugar entre os girassóis. O sol do fim de tarde fazia as flores parecerem ainda mais douradas, como se estivessem celebrando também. Ana Júlia, que havia se tornado grande amiga de Sofia, comentou enquanto admiravam o jardim. É incrível como a música pode contar histórias sem palavras. Assim como as flores, respondeu Sofia. Cada uma tem sua própria melodia, sua própria história para contar. Ricardo observava as crianças conversando, maravilhado com como o destino havia tecido tantas vidas diferentes em uma única e bela tapeçaria de amor e esperança. O jardim de sua mãe, agora sob os cuidados de sua família expandida, continuava a ser um lugar onde milagres aconteciam diariamente. A repercussão do recital de Sofia foi além das paredes da escola. Uma professora de música da renomada Escola de Artes de São Paulo, presente na apresentação, ficou particularmente tocada pela composição original da menina. Sua filha tem um dom especial, disse ela a Ricardo depois do evento. Não é apenas técnica,
Ela consegue transmitir emoções através da música de uma forma que raramente vemos em alguém tão jovem. A notícia de que Sofia havia sido convidada para um programa especial de música chegou durante o jantar, causando grande agitação na família. Lucas foi o primeiro a comemorar, pulando de sua cadeira com entusiasmo. "Minha irmã vai ser famosa", declarou ele, fazendo todos rirem. Maria, servindo a sobremesa especial que havia preparado para celebrar o recital, sorriu com orgulho maternal. Sempre soube que essa menina tinha música na alma, desde o primeiro dia, quando cantarolava, para acalmar o Lucas. Sofia, no entanto, parecia pensativa. Depois que todos se recolheram, Ricardo a encontrou no jardim, sentada próxima aos girassóis, seu lugar favorito para refletir. "O que foi, querida?" perguntou ele, sentando-se ao seu lado. "Pai", começou ela, brincando com seu colar, "você acha que a mamãe e a vovó Maria Helena ficariam orgulhosas de eu seguir um caminho diferente com a música?" Ricardo sorriu, lembrando-se de algo. "Sabia que minha mãe também tocava piano? Ela acreditava que música e bondade tinham muito em comum. Ambas têm o poder de tocar corações e transformar vidas. Como o programa Bolsa Girassol." "Exatamente. E sabe de uma coisa? Acho que você encontrou sua própria maneira de continuar o trabalho delas. Através da música, você está espalhando amor e esperança, assim como elas faziam." No dia seguinte, durante o café da manhã, Sofia surpreendeu a todos com uma ideia. "E se a gente criasse aulas de música para as crianças do programa Bolsa Girassol?" A sugestão causou comoção imediata. Lucas, sempre entusiasmado com as ideias da irmã, já começou a planejar. "Podemos usar a sala de música e fazer apresentações no jardim." Ricardo trocou olhares com Alberto, que já estava fazendo anotações em seu tablet. "Podemos adaptar uma das salas do centro comunitário que estamos construindo", sugeriu o assistente. "Transformá-la em uma escola de música." "E eu posso ajudar com as aulas iniciais", ofereceu Sofia, seus olhos brilhando com a possibilidade. "Enquanto aprendo na escola de artes, posso compartilhar o que sei com outras crianças." Marcos, que havia chegado para o café da manhã, acrescentou: "Clara sempre dizia que talentos são presentes que devemos compartilhar. Ela ficaria muito orgulhosa de você, Sofia." A ideia rapidamente ganhou forma. O projeto Melodias do Girassol nasceu como uma extensão do programa original, oferecendo aulas de música para crianças que, como Sofia e Lucas um dia, precisavam apenas de uma oportunidade para florescer. Ana Júlia foi uma das primeiras a se inscrever para as aulas. "Quero aprender a tocar como você", disse ela a Sofia, "para poder contar histórias através da música também." O centro comunitário, ainda em construção, ganhou uma nova ala dedicada à música. Ricardo fez questão de que a sala principal de apresentações tivesse grandes janelas voltadas para um novo jardim de girassóis, replicando o ambiente que tanto inspirava Sofia. Maria, sempre atenta aos detalhes que faziam a diferença, sugeriu que cada criança que entrasse no programa recebesse um pequeno pingente de sol como símbolo de sua jornada musical. "Não precisa ser de ouro como os originais", explicou ela. "O importante é o significado, a promessa de seguir a luz, de buscar o melhor em si mesmo." Lucas, inspirado pela irmã, começou a mostrar interesse pela bateria. "Assim posso fazer a parte animada das músicas", declarou ele, fazendo todos rirem com seu entusiasmo. Numa tarde, enquanto observava Sofia dando sua primeira aula de piano para um pequeno grupo de crianças, Ricardo sentiu uma emoção profunda ao ver como sua família havia crescido e se transformado. O som do piano misturava-se com as risadas das crianças e o suave balançar dos girassóis ao vento. "É incrível, não é?", disse Maria, parada ao seu lado, "como a música tem o poder de unir pessoas, assim como o amor." "Como os girassóis", acrescentou Ricardo, tocando seu colar. "Cada um único, mas todos voltados para a mesma luz." Sofia terminou a aula com uma pequena apresentação da música que havia composto, Girassóis do Amor. As crianças ouviam fascinadas, algumas fechando os olhos para melhor sentir a melodia, outras observando os girassóis através da janela,
como se as flores estivessem dançando ao som do piano. A música, explicou Sofia para seus pequenos alunos, é como um jardim que plantamos em nossos corações. Cada nota é uma semente, cada melodia é uma flor que cresce. E o mais bonito é que, assim como os girassóis, a música sempre encontra um caminho para compartilhar sua luz com os outros. O primeiro festival Melodias do Girassol estava marcado para acontecer em um domingo especial. O centro comunitário, agora completamente renovado, havia se transformado em um espaço mágico. Os jardins estavam repletos de girassóis em plena floração, e o auditório principal estava decorado com arranjos que misturavam flores naturais e pequenos sóis dourados. Sofia, nos bastidores, ajudava seus alunos com os últimos preparativos. Em um ano, o programa havia crescido além das expectativas, atendendo mais de 100 crianças. Cada uma delas usava orgulhosamente seu pingente de sol, símbolo de pertencimento e esperança. Nervosa? Perguntou Ana Júlia, que havia se tornado uma das melhores pianistas do programa. Um pouco, admitiu Sofia, ajustando o vestido azul claro que um dia pertenceu à sua avó, o mesmo que usara em seu primeiro recital, agora seu traje de apresentações especiais. Mas é um nervosismo. Bom, Lucas passou correndo carregando suas baquetas. Ele havia surpreendido a todos com seu talento natural para a bateria e seria uma das atrações principais do festival com seu grupo de percussão. Sofia, chamou ele parando brevemente. Olha quem chegou. Dona Benedita, a vizinha de Ribeirão. Preto, que havia guardado tantas memórias preciosas da família, entrou no camarim apoiada em uma bengala, mas com os olhos brilhando de alegria. Não poderia perder isso por nada, disse ela abraçando Sofia. Trouxe algo especial para dar sorte. De sua bolsa, retirou uma foto antiga. Clara, ainda jovem, tocando piano em uma pequena igreja. Mamãe, tocava piano? Perguntou Sofia, surpresa. Oh, sim, respondeu Dona Benedita. Não tinha formação formal, mas adorava tocar na igreja aos domingos. Dizia que era sua forma de agradecer a Deus e espalhar alegria. Ricardo, que havia chegado para verificar os preparativos, ouviu a conversa. Por isso você tem música na alma, filha. É uma herança de amor. O auditório começou a lotar. Famílias beneficiadas pelo programa Bolsa Girassol, empresários que apoiavam a iniciativa, professores, amigos, todos unidos pela música e pela transformação que o projeto havia trazido para a comunidade. Maria e Alberto corriam de um lado para outro, garantindo que tudo estivesse perfeito. Marcos, emocionado, ajudava a distribuir os programas do festival, que contavam a história do projeto através de fotos e depoimentos. O festival começou com uma surpresa, um vídeo mostrando a jornada desde aquele primeiro encontro na padaria até o presente momento. Imagens de Sofia e Lucas chegando à mansão, os primeiros girassóis brotando no jardim, as aulas de música, as vidas transformadas, tudo narrado pela própria Sofia. Às vezes, um pequeno gesto de bondade pode mudar o mundo, dizia sua voz no vídeo. Foi assim com o colar que minha mãe ganhou, com o amor que meu pai nos deu, com a música que agora compartilhamos. As apresentações começaram. Grupos de violino, coral, piano e percussão se sucederam no palco. Cada apresentação contava uma história de superação e esperança. Lucas e seu grupo de percussão arrancaram aplausos entusiasmados com uma performance vibrante que misturava ritmos brasileiros. O momento mais esperado, no entanto, era o encerramento. Sofia havia preparado algo especial, uma nova composição chamada Sinfonia dos Girassóis, que seria executada por ela e seus alunos em um grande ensemble. Antes de começar, ela se dirigiu ao público. Esta música é dedicada a todos que nos ensinaram que amor e música têm muito em comum. Ambos têm o poder de transformar vidas. A minha mãe Clara, que me ensinou a nunca desistir. A vovó Maria Helena, que plantou as primeiras sementes de esperança. Ao meu pai, que nos mostrou que família é muito mais que sangue.
e a todas as pessoas que fazem parte da nossa grande família do Girassol. A música começou suave, como um amanhecer com Sofia ao piano. Gradualmente, outros instrumentos foram se juntando: violinos, flautas, percussão. A melodia crescia como um jardim florescendo, cada instrumento representando uma nova flor, desabrochando. Ricardo, sentado na primeira fila, sentia seu coração transbordar de emoção. Ao seu lado, Maria chorava silenciosamente. Marcos segurava a mão de Dona Benedita, ambos perdidos nas lembranças de Clara. Lucas observava a irmã com admiração, seus dedos tamborilando suavemente no braço da cadeira, seguindo o ritmo. No momento mais intenso da música, quando todos os instrumentos se uniam em uma explosão de harmonia, a luz do fim de tarde entrou pelas janelas do auditório, fazendo os pingentes de sol de todos os músicos brilharem como pequenas estrelas. Era mais que uma apresentação musical. Era uma celebração de como o amor, assim como a música, tem o poder de ultrapassar todas as barreiras e tocar corações, de maneiras inesperadas. Depois do festival, a família se reuniu no Jardim dos Girassóis para uma celebração íntima. O sucesso do evento havia superado todas as expectativas. Várias empresas já haviam se comprometido a expandir o programa para outras cidades e a história da transformação através da música havia tocado corações em todo o país. Ricardo observava seus filhos brincando entre as flores douradas. Lucas mostrava seus novos ritmos de bateria para Ana Júlia e outras crianças, usando baldes como tambores improvisados. Sofia estava sentada em um banco do jardim, conversando com Dona Benedita, absorvida em mais histórias sobre sua mãe. "Sabe", disse Maria, aproximando-se com uma bandeja de limonada, "em todos esses anos trabalhando aqui, nunca imaginei que veria esta casa tão cheia de vida e música. Nem eu imaginava que minha vida poderia ser tão rica", respondeu Ricardo tocando seu colar. "Não de dinheiro, mas de amor." Marcos, que ajudava a organizar as mesas para o jantar ao ar livre, chamou a atenção de todos. "Olhem, os girassóis." Só o poente criava um espetáculo único. Todos os girassóis do jardim pareciam brilhar com uma luz própria, suas pétalas douradas refletindo os últimos raios do dia. Era como se o jardim inteiro estivesse celebrando com eles. Sofia correu para perto do pai, seus olhos brilhando de emoção. "Pai, lembra daquele primeiro dia na padaria, quando eu tentei trocar o colar por um pedaço de pão?" Ricardo abraçou, a filha sentindo o amor transbordar em seu peito. Como poderia esquecer? Foi o dia em que minha vida realmente começou. "Estava pensando", continuou ela, "quero escrever nossa história. Não apenas como música, mas também com palavras, para que outras pessoas saibam que sempre há esperança, que família pode ser encontrada nos lugares mais inesperados." Lucas se juntou a eles ainda segurando suas baquetas improvisadas. "E eu posso fazer a trilha sonora", declarou ele, fazendo todos rirem. Maria trouxe o álbum de memórias que Sofia havia começado há tanto tempo. Agora estava repleto de fotos, recortes de jornal, pétalas de girassol prensadas e pequenas anotações que contavam a jornada da família. "Olhem só isso", disse ela, abrindo em uma página específica. Era o cartão que Ricardo havia dado a Sofia naquela primeira manhã na padaria. Ao lado, havia uma foto recente de toda a família no jardim. Não apenas Ricardo, Sofia e Lucas, mas também Maria, Marcos, Alberto, Ana Júlia e sua família. E tantos outros que haviam se tornado parte de sua história. "É incrível como nossa família cresceu", observou Lucas, contando as pessoas na foto. "Assim como os girassóis", completou Sofia. "Cada semente que plantamos se transformou em uma nova flor. Cada flor trouxe mais luz para nossas vidas." Ricardo olhou para seus filhos, para o jardim florido, para todas as pessoas que agora faziam parte de sua família expandida. O império financeiro que havia construído parecia pequeno em comparação com a riqueza de amor que agora possuía. "Sabem", disse ele, "sua avó Maria Helena sempre dizia que o verdadeiro sucesso não se mede pelo que conquistamos, mas pelo que compartilhamos com os outros, como a música", exclamou Lucas. "Como o amor",
completou Sofia. O sol finalmente se pôs, mas o jardim continuava iluminado, não apenas pelas luzes suaves que haviam sido instaladas entre as flores, mas pelo brilho do amor e da felicidade que emanava de cada pessoa presente. Sofia pegou seu colar e o de Ricardo, juntando os pingentes de sol. Olha, pai, quando juntamos os colares, eles formam um círculo perfeito. Assim como nossa família, respondeu ele sorrindo. Um círculo de amor que nunca se quebra, que só cresce e se fortalece. As primeiras estrelas começavam a aparecer no céu quando Sofia se sentou ao piano que havia sido colocado no jardim, especialmente para a ocasião. Seus dedos dançaram sobre as teclas tocando Girassóis do Amor, a música que havia marcado o início de sua jornada musical. E enquanto a melodia suave preenchia o ar da noite, misturando-se com o perfume das flores,